amores, e aí, tudo bem? Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi! E o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um autor nacional que traz muito livros que têm representatividade LGBTQIAPN+, tá? E detalhe, gente, eu sou muito feliz porque eu tenho essa amizade, essa parceria com ele, e eu vou estar trazendo meio que um raio-x falando sobre todos os livros dele com detalhes. Porque como é o mês do orgulho LGBT, eu quero estar trazendo um pouquinho sobre livros que têm essa pegada, pelo menos nos primeiros dias. Então vamos começar esse vídeo, mas antes disso, passa a vinheta. Oi gente, então, vamos começar esse vídeo falando sobre esse autor que eu tanto admiro, que eu particularmente tenho parceria com ele e que eu sou muito realizada. E é por isso que eu estou trazendo atualmente livros dele. Vou estar trazendo um raio-x de todos os livros dele e tá dizendo o que eu acho, pontuando o que eu acho, o porquê que vocês poderiam ler, dando as minhas indicações iniciais do porquê, tá, gente? Esse vídeo eu vou estar falando sobre o raio-x de todos os livros do Cássio Cipriano. Ele é um amigo meu particular e eu fiquei muito realizada de ter essa amizade com ele. E eu vou estar falando sobre pelo menos os 3 livros dele que eu li, tá? Eu vou até estar trazendo aqui a minha colinha, gente. Porque alguns eu li já tem muito tempo. Mas vamos ao que interessa. Só que antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo. Detalhe, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo. Não tem nenhum custo adicional na sua compra, 00 real oficial. Porém, a Amazon me dá uma pequena comissão e assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Então vamos começar esse vídeo, ok? Então, gente, vamos começar esse raio-x falando sobre os livros do Cássio e o porquê que eu acho que vocês deveriam ler. Começa inicialmente pelo fato de que eu só li 3 livros dele, apesar de que eu acho que ele deve ter 4, se eu não me engano. Não li o 4, tá? Mas só li 3. Os 3 livros que eu li dele foi Panetones Baratos, Confluente, e agora eu tô lendo o Skype Boss. O Skype Boss. E assim, gente, o Sky Boss, ele é muito legal. Eu tô adorando, eu ainda tô no início, então eu vou dar uma pontuada do que eu acho do livro, o que tá interessante. Mas os outros eu já li, inclusive o Panetones Barato foi o primeiro que eu li, que eu conheci o Cássio. E real, gente, tem muito tempo, então vai ter coisas que eu não vou lembrar, já deixando claro, tá? Mas vamos começar primeiro pelo Panetones Baratos. Gente, o Panetones Barato vai estar contando a história do Donnie e do Ryan. Meio que um deles é convidado pela prima para poder passar o Natal na casa dela. Lá ele conhece o boyzinho, né? Eu acho que é o Donnie, se eu não me engano. Conhece o Ryan e aí começa esse lance, esse romance. Gente, como já dito, ele é um romance LGBTQIAPN+, ele tem representatividade LGBT e o mais interessante é que todos os livros do Cássio, todos, sempre tem representatividade de protagonismo negro. Apesar de que, claro, é muito importante, eu acho muito importante e interessante ter essa representatividade do protagonismo negro e também da cultura afro-brasileira. Então é muito interessante, eu acho isso perfeito quando o Cássio faz, tanto que a maioria dos personagens dele sempre tem essa representatividade, sempre tem isso, então pra mim é maravilhoso. Mas vamos começar com Panetones Baratos, tá, gente? Aqui, gente, Panetones Baratos. Ele é meio que um romance natalino, então você vai ver muito essa pegada desse Natal, sabe? Aquela coisa de família, se reunir pra poder ter aquele momento familiar que é muito presente na cultura brasileira, na cultura do Brasil no geral.
E isso é muito interessante porque ele traz... O Caio tem uma grande coisa que ele faz, que é trazer a ambientação de forma muito específica, mas também de forma muito interessante. Ele consegue dar detalhes. Então você consegue imaginar o ambiente que os personagens estão inseridos. Gente, me desculpe pelos barulhos, mas enfim. E aí, é muito interessante que esse romance natalino tem essa representatividade, tem essa questão que é muito legal. Então você consegue ver o desenvolvimento não só dos personagens e dos personagens secundários que também são bem presentes, mas também do ambiente, sabe? Do ambiente que está inserido os personagens em cada cena, em cada capítulo, né? Cena não, capítulo. Tá mostrando de forma muito plena e muito boa a ambientação, o local, sabe? Nesse ponto, então eu acho muito interessante essa questão dessa representatividade natalina e todo esse desenvolvimento. E o interessante é que todos os livros do Cássio sempre têm conteúdos sensíveis que faz você repensar certos fatores. Agora vamos pro Panetones Barato, gente. Já só concluído. O Panetones Barato foi o primeiro que eu conheci o Cássio e eu me apaixonei logo de cara. E tinha colocado no meu pódio de um dos melhores livros nacionais LGBT. E real, gente. O Cássio, eu não sei o que ele faz. Ele consegue quebrar a sua idealização. Porque aí quando eu conheci Confluentes, quebrou totalmente a minha idealização de um dos melhores livros. E aí nisso, o Panetones Barato tava como os melhores, mas aí chegou Confluentes e conseguiu vencer o Panetones Barato. Porém, gente, o mais interessante é que o Cássio faz isso com a nossa mente, então você não sabe como desenvolver isso, porque cada vez que você lê o livro dele, cada vez o livro dele tá melhor, e cada vez que o livro dele tá melhor, é mais fácil. Você coloca o outro livro no pódio. Então, tipo, ele quebra toda a sua idealização de vida em questões de pódio de melhores livros nacionais, sabe? Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho, gente. E ele conseguiu quebrar em Confluentes. Aí cheguei e conheci Confluentes. Nisso eu conheci o Gael e o Theo. Porra! Literalmente é um porra, gente. O Gael e o Theo é o meu casal fofinho de Headstopper brasileiro. E não tô falando falar não, gente, porque eles realmente muito fofinhos. Real. Aí já começa pelo fato também, tá dando reflexo, já começa pelo fato que também tem representatividade de protagonismo negro, tá? Que é muito presente. Tem conteúdos super sensíveis, que é no caso do Theo, que ele é professor, e isso eu me identifiquei logo de cara, gente. Na época eu tava fazendo faculdade, mas agora eu me identifico bem mais falando sobre como que os professores não são valorizados no Brasil. Em vários outros lugares do mundo, a valorização do professor é muito presente. Só que no Brasil não tem isso. Principalmente se você não tem experiência profissional, gente. Se você tá saindo da faculdade ainda meio que cheirando a leite, sabe? É assim que meio que fala. Enfim. E aí, eu entendo. E aí, nisso, se eu não me engano é Theo, gente. Porque tem muito tempo que eu não li e tudo mais. Se eu não me engano é o Theo. O personagem que é professor. O Theo, ele meio que perde o emprego dele, dos sonhos dele, porque ele não tem experiência e ele é o mais novo. E eu entendi isso totalmente. Gente, eu entendo porque eu passo por isso, entendeu? Porque eu também tô tendo certas dificuldades, então eu entendo. E aí, ele meio que perde esse emprego dos sonhos, e aí ele vai pra um local, eu acho que é Tocantins, se eu não me engano, que é o sítio da avó dele, e lá ele conhece o Gael, e aí começa o romance. Gente, é um romance fofinho, cara. Aí tem rio lá,
O ambiente, eu já disse, o ambiente que o Cássio escreve dos locais é incrível. Sem contar o fato de que a maioria dos livros dele sempre é de uma forma de um estado ou é algo assim diferente, né? Eu não sei do Panetone de Bará, tem muito tempo que eu li, mas eu acho que Confluente é Tocantins e eu acho que o Skybox agora que eu tô lendo é Maranhão. É sempre uns estados, umas coisas bem diferentes que eu realmente nunca conheci, nunca nem saí do Rio de Janeiro, sendo bem sincero, minto, só fui pra São Paulo, mas bem rapidinho. Nunca nem saí realmente do Rio de Janeiro, mas quando tem um ambiente, eu consigo meio que me imaginar naquele ambiente, eu consigo entender o ambiente. Gente, ele é tão perfeito na hora da escrita do ambiente que parece que eu estou viajando para aquele local, entendeu? Parece que eu estou conhecendo, sendo que eu não conheci. E aí, o casal fofinho, eles são um casal, tipo, muito fofinhos. E você vê o desenvolvimento dos personagens, você se apaixona com o desenvolvimento, porque a química, gente, a química é de outro mundo. Você fica, meu Deus, eu quero isso pra mim. Me dá essa química. Me dá essa química de romance. É sério, a química é de outro mundo. Não tô falando porque ele é meu parceiro, não tô falando porque ele é meu amigo. Que por fato, eu tenho que comentar também sobre o Cássio, eu vou comentar isso mais no final do vídeo, mas é porque a química é de outro mundo. É uma química maravilhosa, real. E o mais interessante de Confluente, gente, que tá aqui, ó. O mais interessante de Confluente é que você consegue entender o que o Gael e o Theo está passando, tanto profissionalmente como pessoal. E, gente, real, o Theo, a forma que o Theo foi transmitindo os sentimentos, o Gael também, mas a forma que o Theo transmite os sentimentos, não só os sentimentos sentimento em casal, né? Mas o sentimento dele como profissional é de outro mundo, gente. A química, então, e sempre é pontuado que ele está sempre um falando do... Sempre é um capítulo de um, depois um capítulo de outro. Então você vê sempre a visão de ambos, sabe? Você consegue entender os dois, a visão dos dois, sabe? Então é muito interessante porque você consegue entender o que cada um tá pensando e como que esse romance vai se desenvolvendo. E real, Confluente se tornou o primeiro e eu amei. Só que aí, o que acontece, gente? Aí o Cássio vem, me surpreende novamente e me apresenta o Skybox. Gente, o Skybox me surpreendeu de forma positiva e eu não sei... O Skyboy virou o primeiro lugar pra mim, gente. Por quê? Gente, já começa pelo fato que aqui se passa no ano 2000. Eu amo anos 2000. E aqui não só se passa no ano 2000, mas aqui também passa no ano 2000 com rock. Gente, rock e pop. Gente, eu sou uma roqueira desde sempre. Então, mesmo eu tendo essa carinha fofinha, mas eu gosto de rock. Eu gosto de rock e de pop, mas principalmente de rock. E aí, quando me chega com Evanescence, Linkin Park, Avril Lavigne, com todos esses ícones, Pitty, gente, eu fiquei... Quê? É muito perfeito. E o mais interessante aqui, que aqui vai estar falando sobre 4 pessoas, tá? Que é o Bruno. Não tenho muito o que dizer pra dele, então você não vai ouvir muito. Não tenho muito interesse ainda. Se eu não me engano é Bruno mesmo, pra você ver como é que eu não me importo. Como eu realmente... eu ainda não desenvolvi meio que o apreço pelo personagem, tá? Tem o Aurélio, que é divino, tá? É o amigo divino. E aí tem o nosso casalzinho fofinho, nosso bebê, meu bebê, né? Que é o Vitinho e o Caio. E, gente, o Vitinho é skatista, né? E amigo dele, e o melhor amigo dele é o Bruno. Se eu não me engano é Bruno, gente.
Deixa eu conferir. Isso mesmo, é o Bruno. Acontece que nesse processo, gente, o Caio e o Aurélio, eles são os únicos gays assumidos numa escola católica. No anos 2000. Tenso, gente. E aí, nesse processo, ele começa a conhecer o Vitinho por causa de um exercício de uma professora que não gosta muito do Caio e do Aurélio. Porque, querendo ou não, gente, eles são autênticos, sabe? O Aurélio gosta muito de customizar roupas, então tá sempre na moda. O Caio, então, nesse fala, o Caio pinta o cabelo dele de rosa, gente. Eu achei isso perfeito, porque a real é que eu pinto meu cabelo de ruivo, até que a raiz não tá pintada, mas enfim, eu pinto meu cabelo de ruivo, gente. Então, pra mim é maravilhoso saber que eu me senti representada aqui também, tá? Por causa do cabelo, real. E aí, meio que o Caio tem esse desenvolvimento com o Vitinho, né, da escola, e no processo disso, meio que começa a você entender o lado do Vitinho, né? Como eu disse, a maioria dos livros do Cássio sempre tem os dois pontos dos dois personagens principais, né? E aí você vai ver a história do Vitinho, você vai entender que o Vitinho já observa o Caio há muito tempo, porque acha o Caio super autêntico, mas o ponto crucial da história, que pra mim foi divino, foi a cena que o Cássio, meio de certa forma, ele conseguiu trazer um ponto muito importante que é a representatividade. Eu vou explicar com detalhes, beleza? Continuando, gente, o que realmente me fez ficar extremamente feliz e também me fazer quebrar meu pódio de Confluente ser o primeiro lugar e colocar o Sky Boys. Por quê, gente? Por quê? Porque teve um diálogo entre o Vitinho e o Caio. Nesse diálogo, se eu não me engano, o Vitinho pontua pro Caio se ele se sentia representado porque artistas, no caso cantores, eles tinham, como eu posso explicar, gente? A maioria deles eram brancos. E aí, nesse processo, você sentiu uma forma de protesto que o Caio colocou, mas também, gente, você conseguiu entender não só como um protesto, mas também como uma visão, uma ideia que deve ser pontuada, que é a estrutura social, gente. E aqui agora eu vou filosofar. O que foi mais interessante não só foi a representatividade do protagonismo negro, mas também foi ele pontuar sobre o ambiente, pontuar que se os personagens, que no caso o Vitinho e o Kai, se sentem representados no meio de uma sociedade onde está muito presente, principalmente no ano 2000, pouca representatividade de cantores, inclusive cantores muito famosos que fossem negros. E aí o Caio, ele trouxe de forma linda essas pessoas que eu realmente não sabia. Então eu vejo aqui um ponto muito importante que o Cássio fez, que fez na história, foi a pesquisa. Foi uma pesquisa muito profunda que foi trazida de forma sutil. O Cássio, ele consegue trazer de forma sutil essa pesquisa de tudo, do ambiente, a pesquisa de como os sentimentos dos personagens, você entender os sentimentos dos personagens, você entender, trazer certos diálogos que traz como protesto, mas também como coisas que a gente deve pontuar, deve pensar. Então foi incrível, tipo, incrível mesmo. E aí eles comentam sobre artistas, né, famosos que têm representatividade no rock, no pop, que são negros. Então eu achei isso de forma muito social, uma forma de representar a cultura negra internacional, né? Não é só no Brasil, mas a cultura
negra e o quanto é importante a gente estar pontuando sobre isso. Eu sou professora, gente, então eu sei o quanto é difícil, principalmente no Brasil, a gente trazer ideias, trazer a história dos negros. Na maioria das vezes é falando sobre a escravidão, mas você não traz muito no contexto social, inclusive contexto social escolar, esse ponto tão importante, que não foi só a escravidão que trouxe. Teve vários outros fatores, gente, como em cultura. Exemplo disso é a capoeira, gente. E as comidas típicas, enfim, que são maravilhosas, inclusive, tá? Eu já comi um acarajé e foi divino. E trazer vários outros fatores que a cultura, a cultura em si, não só a cultura, mas as idealizações, a cultura, a representatividade dos negros, dos afros brasileiros, que deve ser pontuado no Brasil e que normalmente não é, só é representado como a escravidão, que por sinal, gente, foi a pior coisa que o Brasil poderia ter feito, de fato, né? Mas não é só isso, entendeu? Claro que isso é muito importante, não tô tirando a importância, muito pelo contrário, eu pontuo que isso é importante, porque isso é uma forma de mostrar o quanto as pessoas podem agir de forma extremamente errônea, sabe? Mas também eu quero pontuar o fato de que é importante trazer a cultura afro-brasileira, e eu acho isso incrível, no caso, nas questões que ele traz de forma muito sutil. Ele trouxe com uma sutileza, foi um diálogo de, sei lá, 3 minutos, gente, uma coisa assim. Mas esse diálogo trouxe tanta importância que eu fiquei assim, ganhou Confluente, real oficial, ganhou literalmente, porque foi muito importante, e é muito importante a gente estar trazendo isso, e eu acho isso incrível nele, porque para querer ser escritor, eu acho que para você querer ser escritor não é só trazer uma história muito legal, muito bonita, dos casais se amando e tudo mais. Não, tem que estar trazendo importância, ideia, fazer você pensar, questionar certas coisas de você mesmo e evoluir com isso. Então, pra mim foi incrível essa cena, foi incrível essa parte. Confluentes era perfeito, porque trouxe a questão dos professores, mas o Sky Boys, ele trouxe de forma plena a questão social, que a gente normalmente não pontua, que normalmente a gente não conversa, porque é uma conversa sensível, de fato, mas também as pessoas não conseguem ver que é importante a gente estar pontuando, é importante a gente estar trazendo não só da representatividade afro-brasileira, mas também do grupo LGBTQIAPN+. Continuando, gente, é porque fiquei quase sem limite de memória, mas pontuando essa questão não só da cultura afro-brasileira, que o Cássio traz sempre, mas também do grupo LGBTQIAPN+, mostrando um pouco do que eles lutam e do que é necessário a gente estar pontuando e conversando sempre, mas de uma forma onde o respeito está presente, gente. Então é isso. Gente, me desculpe pelo barulho, é meu primo com bola. Mas enfim, agora eu vou falar, gente, mas concluindo, por isso que o Sky Boss se tornou meu favorito dos livros do Cássio, só por esse diálogo real. Agora eu vou falar da pessoa Cássio. Como autor, ele é incrível. Ele consegue trazer o ambiente, trazer questões muito relevantes, consegue fazer você entender os personagens e sentir os personagens, não só pela questão da química, que é sempre maravilhosa, que por sinal a química do Caio e do Vitinho tá muito fofinha, tá? Porque eles são dois adolescentes dos anos 2000 numa escola, gente, então aquela química tá sensacional, entendeu? Aquela química daquele amor adolescente, sabe? Que quem não passou isso, né?
E concluindo, gente, como pessoa e como escritor, ele é uma pessoa incrível. Ele consegue não só trazer pontos que a gente deve se conversar, mas também como pessoa, ele é uma pessoa incrível. Ele foi um dos melhores autores que fez os livros, né, gente? Enfim, um dos melhores autores que eu consegui ter uma amizade. Então, pra mim, ele foi divino nesse ponto, porque ele foi gentil, atencioso com você. Ele é uma pessoa muito legal. E eu me tornei amiga dele. E ó, real, ô Cássio, se você estiver na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, tente se encontrar comigo. Fica a dica aí, amigo. Mas, enfim, ele como pessoa é uma pessoa muito legal. E como autor, escritor, ele é muito, muito detalhista e muito bom. Por isso que ele merece tudo que ele tá recebendo, gente. Porque ele foi uma das melhores pessoas que eu já conheci aqui no Bookgram. Então eu tô muito realizada de ser amiga dele e de ser parceira dele, poder ler os livros dele e me apaixonar cada dia mais, porque cada livro que ele faz, ele consegue melhorar a escrita dele e faz você se apaixonar ainda mais. Eu sei que eu acho que ele tem 4 livros, eu não li um deles, mas os 3 que eu li, eu fui amando cada um deles. Aí ficou Panetone Esperado terceiro, aí depois Confluente, aí depois o Sky Boss. E, gente, divino, real, é muito incrível como pessoa e como escritor. Por isso que eu trouxe um vídeo só dele, porque eu queria estar trazendo essa importância não só do orgulho LGBT em um livro, né, em vários livros, que no caso eu escolhi do Cássio, mas também querer trazer de forma como presente para ele essa importância e falar do que eu acho que ele como escritor é. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Me desculpe pelos barulhos externos. É isso, gente, beijo, beijo e bye!